Boa noite, estamos aqui com mais uma programação, nosso podcast. Vou apresentar para vocês hoje a Luciana Guimarães. Boa noite. Boa noite, Maia. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por você ter aceito o convite tão gostoso. A gente vai conversar, a gente vai procurar entender um pouco sobre o teu trabalho, tá bom? Estamos aqui do meu lado esquerdo com o Cláudio Martins, hipnoterapeuta, né? Muito obrigada por você também ter aceito o nosso convite. Boa noite, Maia. Boa noite, Luciana. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho podido caminhar com as pessoas, viu? Uma alegria muito grande. Com certeza, aí nesse loucura que estamos vivendo, né? É tão importante que as pessoas deem importância do quão é importante o trabalho de vocês, né? Porque ainda há uma enorme resistência em relação à terapia, a fazer psicanálise, a fazer hipnose. Então, nós vamos falar sobre o trabalho de vocês para que as pessoas entendam e que realmente as pessoas podem ser ajudadas em relação a esse trabalho e dá muito resultado, né? As pessoas são imediatistas, querem aquele resultado, nada, e não é bem assim que funciona, né, Luciana? Você pode me explicar um pouquinho sobre o teu trabalho, como que funciona, como que tem sido para você? Você falou sobre ainda as pessoas têm muita resistência, né? De fato, ainda tem um preconceito de que quem procura um analista é louco, né? Ou tem algum problema mental. Pelo contrário, eu acredito que quem procura é uma pessoa inteligente, né? Que precisa olhar para si para poder se relacionar melhor com o mundo. E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? De pandemia. Eu falo que o Covid fez um convite, né, para a humanidade. Sai do play da vida aí do parquinho e vai olhar para suas escolhas, né? Então, casais que viviam na rotina do dia a dia, só se encontravam para dormir, final de semana, rolê com os amigos, família, e não tinham relação, né? E a pandemia falou: para, vai todo mundo para casa pensar nas escolhas, né? Então, a pandemia trouxe à tona, né? Emergiu o que já estava escondido, né? Com certeza. Fez as pessoas repensarem, né? É, Rever valores, conceitos, o lado familiar, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente deixava muito de lado isso. E hoje a gente vê que a importância, né, das pessoas que a gente ama, né, é o mais importante, porque a vida realmente é um sopro. Hoje a gente está aqui e amanhã a gente pode não estar, né? a pandemia trouxe isso, né? Muito real, né? Repentino. Eu atendo pessoas hoje no processo de luto que perdeu marido e tentando se reinventar agora, né? Com essa perda bruta. Sim. E qual a maior procura hoje? Olha, com a pandemia, a procura muito grande com a ansiedade, né? Com encarar as escolhas da realidade, da casa, das relações, do trabalho que invadiu as casas, né? Home office. Então você dorme no trabalho. E o meio corporativo não respeita muito isso, né? Então quanto mais você produz, menos você vive. E eu falo que a gente está numa geração de fazeção, né? Então você só se sente útil fazendo. Então quando você para, você se sente inútil, tem alguma coisa errada, ou você está fazendo alguma coisa errada. Então, para aprender a separar isso, né? O que é trabalho, o que é vida pessoal, as relações, vida social, precisa se organizar. Com toda certeza. E você, Cláudio? Conta, conta um pouco do teu trabalho. Quando se fala de hipnose, as pessoas já pensam, ai, que medo. Ai, que medo, vou ficar Não vou nem olhar hipnotizada, para ele. eu vou contar coisas assim que nem minha mãe sabe. Gente do céu, explique um pouquinho como que funciona o teu trabalho. Tá. A hipnose, ela realmente, ela hoje navega debaixo de uma esfera mística e de preconceito. E eu acredito que há diversos motivos para isso, meu Maia. O primeiro é a forma que ela foi apresentada. Ela foi
foi apresentada no palco com os mágicos, trazendo a hipnose como uma parte do show de magia. Então isso aí criou essa atmosfera mística, essa coisa de, olha, tem um mistério acontecendo. A outra área que eu posso pontuar aqui são os filmes. Recentemente até o Netflix lançou um filme aí que falava de hipnose como controle da mente. E isso aí levantou na comunidade dos hipnoterapeutas uma reclamação pública também, entendeu? Então, a ideia é que, quando eu começo a conversar com as pessoas sobre hipnose, eu dou duas ilustrações. Eu não sou nem a cobra do Mowgli e nem a feiticeira escarlate. E a feiticeira, mesmo que eu quisesse, o cabelo não ia ajudar. Então, a hipnose, na verdade, é uma ferramenta de apoio terapêutico, mais do que uma terapia, como a psicanálise, como a psicologia. Então, eu trabalho em conjunto com outros profissionais para algumas questões. Para outras questões, eu consigo lidar sozinho ou me é permitido. Óbvio, como toda a terapia, ela precisa ser bem aceita por quem a faz. Então, hoje, se eu for dar uma definição mais clara de hipnose, existem muitas, dependendo do marco teórico, das suas referências teóricas. Mas para mim a definição mais clara tem que partir de dois princípios. O primeiro, que a hipnose é um estado natural do ser humano. Ponto. Eu, quando saio de um lugar, entro num carro e vou na direção de algum lugar e chego lá e paro assim, que caminho que eu fiz? Você estava tão focado naquilo que estava na sua mente que você perdeu a consciência do caminho. Tá? E a outra questão é que quando eu entendo que hipnose é um estado de consciência natural, quando eu entendo também que ninguém me controla, eu começo a entender que hipnose, o conceito que eu mais gosto hoje, de uma última referência que eu tenho pego aqui no Brasil, é que hipnose é comunicação. Só isso. E é um trabalho agora com a Luciana. Você já orientou algum paciente seu a fazer procura de hipnose? Você acredita na hipnose? Como que funciona? Porque muitas pessoas não acreditam muito. E eu acho que tem que ser um conjunto de psicanalista, hipnoterapia. Existem vários fatores que podem ajudar as pessoas, sim, né? Sim, a hipnose é uma ferramenta, né? Freud usou para mulher, para histeria. Então, foi uma das primeiras ferramentas que ele usou, foi a hipnose. O paciente tem que querer, foi o que ele disse. Então, o nosso papel como psicanalista não é sugestionar o paciente. Sim. Mas eu tenho um relato de uma experiência, né, de uma pessoa que eu conheço, que ela tinha um trauma muito grande em viagens que passavam por túnel. Nossa! Então, ela não conseguia dirigir, tinha que parar, alguém tomar a direção, e quando passava pelo túnel, ela tinha que... Isso é chamado de um trauma ou é uma fobia, Lu? Então, foi um trauma. Foi um trauma. Na hipnose, aí ela tentou a terapia e não conseguia achar o ponto, né? E na hipnose ela descobriu no túnel, né? E eu fiquei imaginando o processo dela de hipnose, e o túnel foi o processo do parto dela, né? O útero ali, a travessia para ela sair. Na verdade, é o primeiro trauma que todos nós temos, né? O nascimento. Então, a forma como foi feito o parto dela, e depois ela foi se informar, foi fórceps. Então, eu acho que para ela foi muito difícil, traumatizou, e aí ela levou isso para a vida, né? Então, a hipnose foi uma ferramenta para que ela conseguisse dar um novo olhar para o túnel. Sim. Né? A hipnose hoje, ela é uma regressão? Não. Não, assim, né? Desculpa, porque eu sou disso, realmente... curiosa, eu sempre quis fazer, entendeu? Eu sempre quis realmente... Estou preparada. Eu acho interessante isso. Eu estaria pronta.
Eu não tenho esses paradigmas, não vou fazer, porque não sei o quê. Eu acho que tudo que venha a me ajudar, eu acho que a primeira coisa é a pessoa falar, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, né? Porque não adianta uma pessoa não querer. Hoje eu falo para vocês, eu sou portadora, eu tenho crise de pânico, já há mais de 8 anos. Para que eu me conscientizasse, para que eu me sentisse forte, eu tive que aprender. Nas primeiras crises de pânico, eu ia parar no hospital, é uma sensação iminente de morte. A primeira que eu tive, eu falei, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Né? Ia parar no hospital, subia, minha pressão subia, meus batimentos cardíacos, era horrível, que eu não desejo para ninguém. Só que daí depois eu fui procurando ajuda, querer entender o porquê que o meu corpo estava reagindo dessa maneira, né? Porque era do nada, de repente eu estava numa festa, estava feliz e acontecia. Eu queria entender o porquê que estava acontecendo se eu estava feliz. Mas são gatilhos que disparam, né? A hipnose, ela pode ajudar nesses casos de crise de pânico, ansiedade, ela pode dar uma melhora? Você fez 3 perguntas, na verdade. Eu já... Primeiro, para eu responder para você se hipnose é regressão, eu preciso me apresentar como hipnoterapeuta. Sim. Porque, assim, existe uma gama muito grande de linhas de hipnose, algumas até relacionadas à questão mística, que é compreensível se você for andar pela linha do mesmerismo, do magnetismo humano, existe. Eu, como hipnoterapeuta, hoje eu faço parte da Sociedade Brasileira de Hipnose. É uma sociedade que trabalha hipnose com base em evidências. O que é mais legal disso tudo? A preocupação dos mentores que eu tenho à minha volta não é que você aprenda uma fórmula. Se acontecer isso, você faz isso que vai dar certo assim. A nossa preocupação é que nós tenhamos um número suficiente de ferramentas que elas são usadas a partir de 2 princípios. Eu tenho uma escuta atenta, entendeu? Eu tenho que entender o mais importante de uma hipnose, da hipnose, na verdade, é a anamnese, mais do que aplicar a técnica. Verdade. Então eu tenho que te ouvir e te escutar, entendeu? E uma escuta estruturada. Eu tenho que estruturar a escuta para isso. Se você for hoje numa sessão que eu aplico, ela dura no máximo 1h30. Eu acho que eu levo 40, 50 minutos ouvindo. A prática da hipnose mesmo é a parte mais rápida. A regressão é uma das ferramentas. Entendi. E essa regressão ela acontece pelo seguinte viés: regressão por emoção. E a regressão por emoção é um negócio muito interessante, porque a gente tem a ideia que a nossa mente guarda tudo. Não, ela guarda a percepção que ela teve das coisas, e essa percepção ela se altera conforme você vai vivendo. Então há um caso na hipnose de uma pessoa que a hipnose é usada em nível forense também, que ela acusou uma pessoa de ter estuprado, um caso antigo nos Estados Unidos, e no final a perícia requisitou um hipnoterapeuta. Ele usou essa técnica regressão por emoção, e na verdade era outra pessoa que estava cometendo esse ato, que é horrível, né? E na hora ela olhou para a televisão. E aí a mente dela colou a imagem daquele apresentador de TV, e na cabeça dela ela construiu isso. Era o apresentador de TV. Então a regressão não é a única ferramenta. Ela é uma que é usada em momentos específicos. Vai do que você escuta, do que é estruturado pelo paciente. E a gente trabalha com o que o cliente entrega. Eu não posso chegar com algo predisposto. Olha, se ele está assim, com taquicardia, com sudorese, ele está... Não, eu tenho que entender o que ele entrega. Já aconteceu de gente chegar no meu espaço, eu atendo um espaço aqui perto, e falar assim, eu vim emagrecer. Aí passou 40 minutos falando do pai. Aí depois que terminou, eu falei assim, o que você veio fazer aqui mesmo? Entendeu? E isso já é suficiente, porque existe uma coisa chamada também hipnose em estado de vigília. Que é uma hipnose que a pessoa nem fecha os olhos. Entendeu? Então, quanto a tratar fobias,
Você perguntou traumas também, né? E Traumas, pânico é possível, É. desde que a pessoa se permita. Só tem uma palavra aí que eu tenho um senão. Você falou de ansiedade também. Sim. A ansiedade, ela, até onde eu sei, ela é um estado natural do ser humano, o qual ela nos é prejudicial quando ela nos deixa disfuncional ou disfuncionais. Então, eu tenho que fazer 3 perguntas para o meu estado ansioso. Está atrapalhando que eu alcance meus objetivos? Está incomodando o meu dia? Não está deixando a minha vida andar? Bom, então eu tenho que prestar atenção se a resposta para essas 3 perguntas são sim. Aí vem um detalhe. A ansiedade, quando ela nos torna disfuncionais, ela faz por 2 caminhos. Um caminho é da amígdala, mas não é aquela amígdala que você retira na garganta, não. A gente chama de grosso modo, de caminho emocional. Então, eu cheguei aqui, tomei um susto, essas amígdalas disparam e ela fala assim, olha, você tem que se preparar para o que vai acontecer. Há 3 coisas que podem acontecer quando uma amígdala dispara. Você pode agredir aquilo que se opõe contra você, você pode fugir daquilo que se opõe contra você, ou você chega até a travar e desmaiar, como é o relato de uma cliente recentemente. Quando chega nesse ponto, não tem nenhuma pessoa que vai falar para você, Maia, calma que vai ficar tudo bem, que você vai se acalmar, você vai ficar com mais raiva aí. Verdade. Porque você foi sequestrada pelas suas emoções. Verdade. O córtex não consegue processar isso. Entendi. Ela te atinge antes do processamento. Para isso tem uma técnica, e eu não recomendo hipnose. Eu recomendo hipnose como outro estado. Outro caminho é por pensamento. Eu fui assaltada ali na rua tal, e toda vez que eu passo por aquele túnel, me dispara a mesma crise. E a diferença de ansiedade para medo é que o medo existe um fato na sua frente. Olha, tem um leão na minha frente, eu tenho medo do leão. Agora, quando alguém fala assim, nesse caminho há um leão, engraçado. Entendeu? Então, mas a reação é a mesma. Mas o mesmo estado ele dispara quando você está apaixonado. Verdade. São fatores de emoções, né? Cada São emoção. Aí, quando acontece pelo viés do pensamento, que é o que a gente costuma dizer, aí a abordagem com a hipnose ajuda bastante, que é o caso que a Luciana relatou aqui. Entendi. Eu parei para pensar, eu parei ali aquele negócio, eu vi aquele lugar, eu vi aquela pessoa, eu vi aquela palavra. Entendi. Que está associada a gatilhos também. E aí, se a gente for falar aqui, vai embora. Você vai falar de gatilho gerador. A gente vai ficar aqui 2, 3 horas, 4 horas. Mas eu espero ter respondido de Não respondeu, e o mais interessante é que a gente trouxe um convidado aqui, que a gente pode começar a hipnose por ele. Verdade? Porque ele quase não fala. Então a gente já faz a hipnose nele. Para ele falar. Para ele poder falar. Quem sabe ele desenvolve a fala. Com voz grossa ou voz fina? Voz fina, grossa já é natural. Ele veio mudo. Nossa, olha, que voz. Que voz de locução. Queria falar para vocês que a gente está aqui, né? Com o Silvinho. Noivo, namorado. Tudo, né? Noivo, namorado, amigo, companheiro, cúmplice. Eu acho que o mais importante é isso, né? Não tem aquele chavão, é meu marido, é meu companheiro, é meu noivo, é meu namorado. Ele é um conjunto de tudo isso, que é o mais importante, né? Às vezes tem um chavão, ele é meu marido. Não é só marido, ele é cúmplice, ele é companheiro, ele é amigo, ele faz um pouco de tudo, né? E daí eu fiz ele entrar, ele tá querendo matar eu, ele tá vermelho, depois ele vai pegar eu, ele vai dar um nó na minha... Vai cortar o meu fígado em picadinho, assim, botar um limãozinho. E vai colocar no bar amanhã. No bar da garagem amanhã, falando nisso amanhã, no bar da garagem, o baile da fantasia. Vai ser muito top, é um bar que eu recomendo. Verdade. Chique. Não conheço. Pensa ainda. num bar top. É um bar totalmente familiar, é um bar onde você é muito bem recebido. Ó, já estamos falando, ó o merchan, ó o merchan. Já mudou o viés da conversa. Amanhã, viu? Amanhã, melhorou, né? Ficou mais interessante. com certeza amanhã, quando eu chegar, né? Provavelmente nem vou pagar, né? Já pulseirinha Vai VIP. ter picadinho de Maia amanhã. Picadinho, não sei o que ele vai picar, mas... Viu, Lu? Uma curiosidade. Qual a faixa etária hoje que mais te procura? Existe isso? Nesses tempos que nós estamos, qual é a faixa etária que mais te procura?
Olha, atendo adolescentes, Aham, né, bastante, e a média de 30 a 45 anos, essa faixa verdade. etária. É Tá isso com mesmo. sede de entender e procurar saber, né, como eu me comporto, como eu me relaciono, né, o quanto isso me afeta. E na verdade a gente precisa voltar, né, porque a psicanálise é uma viagem de volta. Sim, Eu não, eu acho lindo o processo, mas não dá para romantizar, entendi, né? É doloroso porque você precisa olhar para a tua criança, entendi, né? Nós somos resultados dessa criança, né? entendi, Então, se o ambiente familiar, né, ali não foi suficientemente bom para aquela criança, né? entendi. Nós somos resultado disso hoje. E quando você não lembra da tua infância? Quando você... Esses dias eu até fiz um comentário, minha filha ainda brigou comigo. Ela falou, mãe, os poucos momentos de infância que eu lembro são traumáticos para mim. Eu não tenho momentos... se tiver, assim, 2 ou 3 momentos que me remetem uma alegria, é muito pouco, entendeu? Eu não me recordo, eu não me recordo mesmo. O interessante no processo de análise, quando você começa a revirar a terra, eu falo, né, no nosso Aham, interior, ou a mexer naquele quartinho de bagunça, né, que todos nós temos, né, e a gente vai passando pela vida e vai jogando lá, sim. né, e mostrando na internet, no Acaba Instagram, o que é virando, bonito, acaba virando um né, e porão de aí, fantasmas, isso, né? e uma hora é inevitável, a vida nos convoca para mexer nisso, né, Sim, em algum momento. Então, o processo da análise, quando o paciente está falando dele ali, ele começa, não adianta, vem insights. vem. Vem insights. Eu falo, nossa, lembrei disso agora. Aí automaticamente volta. E na hipnose, a gente consegue? Então, consegue, só que assim, deixa eu Que tratar depois a gente vai fazer com ele, vai fazer tá? com ele mesmo? Vamos ver o Silvinho Tá beber. bom. Ah, toma água e sentir. Eu acho que não vai ser legal. Porque pelo bebê eu fazer hipnose. Não, beber vai ser legal, fazer hipnose. Eu acho que sob o efeito da bebida é bem legal também. Dá pra fazer hipnose depois que bebeu? Não, dá pra fazer hipnose e você ter a sensação de que bebeu. Ah, não, eu quero beber e fazer hipnose. Não, aí não vale a pena. Censura, né? Ah, mas você sabe que é uma boa pergunta. Ele me deu assim né? A pessoa quando bebe, existem vários fatores, isso é bem interessante, né? Por que algumas pessoas que abusam da bebida, passam um pouco do limite, ficam agressivas, algumas pessoas elas dormem, acabam se prostrando, e algumas pessoas ficam muito alegres. Aí ele mostra realmente quem ele é ou não? O efeito bebida. Tá na sua área? Você pode me responder ou tá nas na área duas, dela? As duas áreas, elas é que eu ia falar das áreas só antes de responder essa. A gente se esbarra, né? Porque assim, imagina o ser humano como referencial de trabalho. Entendi. A psicanálise, ela tem a seguinte percepção. Eu vejo o ser humano a partir do que ela falou, a partir do que ele foi. A hipnose, ela trabalha com vários marcos teóricos, inclusive da psicologia e da psicanálise. Por exemplo, regressão por emoção, que foi aquilo que eu acabei de dizer, eu preciso entender o que Freud dizia sobre as emoções reprimidas, para saber. Mas ela pega também muito referencial de um outro formador de linha terapêutica ou psicológica chamado Carl Rogers. A gente sempre ouviu falar da pirâmide de Maslow, mas quem desenvolveu toda a teoria em cima dela foi Carl Rogers. Maslow nem terapeuta era. Maslow ele olhou assim e falou, eu acho que é mais ou menos, ele acertou muito bem. Entendi. E o Carl Rogers ele fala assim, eu preciso olhar o ser humano não a partir daquilo que estava atrás, mas a partir das suas possibilidades. E nessas possibilidades tem alguma coisa que está interrompendo ele a chegar ao seu máximo potencial, então a gente vai ajudá-lo a entender para seguir essas possibilidades. Então o ser humano fica no meio, as duas ferramentas, os dois marcos teóricos, eles não se opõem, tá? Eles são percepções diferentes da mesma questão. E, poxa, quando faz um, ao meu ver, né, até onde eu sei, quando eu faço um, quando eu vou para outro, bom, aí vai depender da adaptabilidade. Eu, por exemplo, quando eu já fiz terapia há muito tempo, e quando eu me dou bem com terapeutas cognitivos comportamentais. É onde meu mapa se encaixa. Legal. Entendeu? Então, a hipnose é a mesma coisa. Tem gente que tem mais facilidade, tem muitos amigos psicólogos, muitos, praticamente meu círculo de convivência,
que falam assim, sou psicanalista. Eu falei, legal, e a gente dialoga numa boa, não discute teoria, não tem isso, né? E essa discussão é muito brasileira também, viu? Porque em alguns países não tem essa diferenciação. As pessoas entendem que tem ferramentas. Isso. E Cada elas... um escolhe, né, a que vai. Então, nós conseguimos praticamente tratar as mesmas coisas. O Cláudio, vou falar do Cláudio, eu não me coloco, não me enfio em algumas searas, porque eu creio não ter competência. Hoje, se alguém falar assim, Cláudio, eu quero que você me ajude com a depressão, eu falo, não quero. Você precisa de um psicólogo. Tá? Agora, se o psicólogo falar, tem uma área na vida dessa pessoa que precisa ser tratada, como médicos já me mandaram pacientes dele, ela não precisa mais do Rivotril. Eu estou lhe dizendo isso. Falei, ok, então dá para mim, que aí é comigo. Então, eu creio que nós temos que entender exatamente qual é a nossa área de competência. E eu procuro delimitá-la bem. Então, às vezes outro dia uma pessoa me chamou desesperada, você falou de luto, né, de elaboração do luto, aliás é um processo que eu sou fascinado na linha do paliativismo. Uma pessoa falou assim, eu preciso parar, esquecer o meu marido que morreu. Eu falei, desculpa, mas eu não pego isso. Você precisa desse luto. Você precisa elaborar esse luto. Agora, se esse luto estiver te deixando disfuncional, você precisa da ajuda de alguém. Mas não é eu. A hipnose funciona em nível de neurociência, que é a área que eu navego. A hipnose ela vai trabalhar assim, mas você tem uma imagem, de linhas gerais é isso, tá? Eu tenho um caminho que a minha mente está acostumada a fazer. E esse caminho para minha mente é fácil. Minha mente é preguiçosa. 3 coisas sobre a nossa mente. Ela é preguiçosa. A maior parte das nossas atitudes são inconscientes, tá ok? E ela vai querer economizar energia. É isso que acontece. Atalho. Então, é aquilo ali. Se aprender desse jeito, então você tem uma representação, um mapa, referências que são agregadas ao longo da vida, experiências com as frustrações, o que você aprendeu, as cabeçadas, tudo vai ficando guardado. Então a sua mente, quando passar por uma situação análoga, ela vai lá no repertório dela e fazer assim, cuidado com isso, é assim que você tem que agir. O que a hipnose faz? Ela cria uma outra percepção daquele fato. E ela te cria uma possibilidade, se chama neuroplasticidade, de ter um outro caminho para enxergar a mesma coisa. Entendi. Só que esse caminho é novo. A nossa mente é preguiçosa, ela vai para onde? Entendeu? Então eu preciso aprender o novo. Esse novo tem que ser ecologicamente bom para mim, tem que me deixar funcional, e eu preciso exercitar um novo a ponto de se tornar tão significativo a ponto de eu não precisar mais do caminho antigo. A hipnose funciona assim. Entendeu a diferença entre hipnose e psicanálise? Então, a minha maior preocupação, porque ainda é o preconceito ainda, né? Muitos suicidas ainda não são tão divulgados, mas o número de pessoas que se suicidam ainda é muito grande, né? Pelo menos, eu já conheço, eu tive 3 pessoas conhecidas que se suicidaram. Você já teve algum caso assim, a ponto da pessoa chegar e falar, eu já pensei em suicídio? Não. Não? Não. Nunca chegou ao ponto de falar, eu pensei em suicídio? Não. Nem no seu caso? E se tivesse, não pegaria. Porque recentemente eu tive acesso a uma pesquisa em que muitos casos de ideação suicida eles têm uma origem neuroquímica. Por exemplo, meu cérebro precisa de dopamina, entra uma outra substância que sequestra essa dopamina e ela acaba não fazendo a conexão sináptica suficiente para que a pessoa tenha a sensação de bem-estar. É dopamina, serotonina e outras enzimas, e outras substâncias, vamos falar assim. E isso, hoje eu acabei de colocar lá numa rede social minha, tá? Sobre uma doença que te traz falta de prazer. E eu não tenho prazer em nada, eu olho para a vida, tá tudo cinza. E parte disso é químico, tem que ser resolvido quimicamente. Então, falar de ideação suicida é muito complexo. E, por exemplo, pessoas que tiveram, a neurociência já mostra hoje que pessoas que tiveram traumas profundos na infância, ela tem uma possibilidade maior de se estressar na fase adulta, que cria processos inflamatórios
enormes, e esses processos inflamatórios te levam para a depressão e para a ideação suicida. Uma outra pesquisa que recentemente eu estive em contato com ela, foram para você ver como é que isso é grave. Filhos de sobreviventes do Holocausto, tivemos recentemente aí a celebração, eles não estiveram em campo de concentração nenhum, mas através de um conceito chamado epigenética, como o meio externo altera nosso DNA, eles, na verdade, têm maior probabilidade de desenvolver estresse e depressão, porque isso foi passado da genética dos pais. Verdade. Então, quando a gente fala de ideação de suicídio, embora é um termo que, entre aspas, Nossa, está na moda, se ele a gente é muito for ficar complexo. falando sobre isso, é um tema bem... Então, né? chegou para mim, Maia, eu falo, você tem que passar por alguns passos antes de chegar em mim. Verdade. E se essas pessoas me mandarem você, aí eu vou entender o que elas querem que eu trabalhe contigo e te entrego de volta. É muita responsabilidade, né? E na pandemia, vocês aumentou muito a procura? Aumentou devido ao quê? Devido ao confinamento. O confinamento. Que eu comecei falando, né? Verdade. As pessoas foram olhar para a realidade, né? É. A gente passa pela vida, o ser humano não vive sem fantasia, né? A gente idealiza. Sim. E a pandemia nos roubou isso. Então, Sim. você precisa olhar para o real. E a gente passa pela vida construindo castelinhos de areia. E quando Vou se postar no percebe... Instagram. Isso. E quando se percebe que um adolescente está indo para um caminho depressivo? Então, geralmente, e ele precisa querer vir Sim. para a terapia, né? Mas o interessante é quando ele aceita vir, né? A gente atende os pais primeiramente, Sim, né? faz uma entrevista, Uma né? entrevista. E na verdade a gente atende a demanda dos pais, né? Tem uma questão sistêmica, né? O adolescente às vezes é a ponta da cidade. A gente ouve a demanda do pai. Na verdade, ele está Verdade. falando de uma demanda dele. O adolescente, eu vou olhar para ele depois. Né? Verdade. Às vezes tem que cuidar dos pais, né? Às vezes é consequência do que está sendo plantado ali dentro de casa, a educação. É isso? O ambiente. É o ambiente no geral, viu? Nessa educação acho que tem mais coisas que tem que ser observadas. Tem Né? muita Verdade. coisa. Eu falo que o excesso é pior do que a falta. O estrago do excesso. Verdade. Né? Eu gosto muito do teórico de Winnicott e é maravilhoso porque ele é muito humanista quando ele fala isso. A mãe boa, né, é aquela que vai se tornando desnecessária na vida do filho, para que ele possa ter espaço para ser. Sim. Né? Então, quando a mãe ela tenta engolfar o filho ali, né, perde-se. A minha né? avó tinha um ditado assim, eu nunca mais esqueci, nesse sentido que ela está falando. Criança que anda de andador nunca aprende a tomar tombo. Verdade. Engraçado, né? Eu tenho 3 filhos, né? Eu sempre me culpei de ser uma mãe meio, sabe, assim, mais amiga do que mãe, né? Eu criei os meus filhos para o mundo, sabe? Eu não era muito de ficar paparicando, de ficar, quer, vai, faça, corra atrás, entendeu? Eu nunca... Minha filha, com 12 anos, eu levava ela, sabe? Na baladinha, levava, ia buscar. Os meus filhos chegavam e falavam, mãe, eu estou pensando em fazer uma tatuagem. O que você acha? Eu falo assim, olha, é para a vida toda, o corpo é teu, você que tem que saber se você quer. Então, eu nunca privei ele, sabe, das coisas ruins da vida, né? Apesar de tatuagem não ser uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas tem que ser uma coisa consciente, né? Tem que ser uma coisa consciente. E você sabe que eu vejo 3 filhos que seguiram caminhos assim, que eu vejo que eles são totalmente independentes. Eles chegaram a uma certa idade totalmente independentes. E agora eu vejo mães e pais que fica aquela coisa, né? Porque não pode sair, porque não pode fazer isso, porque não pode dormir na casa do amiguinho, porque não pode fazer... Fica sufocando, não, porque tem que fazer aula de dança, aula de música, aula de teatro, aula disso, entendeu? Fica sufocando. Isso pode trazer Com certeza. consequências? Eu falo que é antes disso ainda, as questões, Verdade. né? A criança, a gente vê pelas roupas hoje, né? Eu falo que são crianças adultecidas. Né? Então, a criança, o que é uma criança saudável? Ela precisa ter espaço para brincar, espaço, tempo, para ela integrando. E o que você fala disso são hoje? crianças adultecidas numa sociedade que quer ser adolescente.
Isso atrapalha Você tem noção a disso? tecnologia? Sim, total. Chama de adolescente. Nossa, é isso. E você falou dos 30 anos, procurar ele, é verdade. A geração dos 30, para mim, é a geração que mais me confunde. Porque eles cresceram com o ideal que eles tinham que dar certo aos 30. Isso. Verdade. E nem todos de 30 anos deram certo aos 30. Não. E eles entram, vou usar um termo técnico, né? Não sei, uma neurose a respeito da vida não ter dado certo para eles. E as crises são enormes. Por outro lado, a geração startup, ela chega rápido em alguns marcadores de sucesso, segundo o parâmetro dele. Eu já aprendi ultimamente uma palavra que é funcional. A pessoa tem que ser funcional. Senão a gente se espelha na grama do vizinho, né? Sim. E a grama do vizinho às vezes é sintética. Mais verdinha, mais Então, bonitinha. você olha para os seus filhos, eles são funcionais? Qual a característica deles? Beleza, perfeito. Eu vejo às vezes essa coisa do espelhamento no ideal que torna muito mais disfuncional a pessoa do que funcional. E aí esses caras chegam lá no topo, com a grana, com o carro, com a casa, enfim, com aquilo que ele entendeu ser ideal para ele, mas totalmente disfuncionais em termos de emoções. Verdade. Analfabetos, né, emocionalmente. Emocionais, essa palavra é exatamente isso. Eu aprendi mais uma com a Luciana, eu gostei dessa. Analfabetos, verdade. E a tecnologia? O celular hoje. Eu vejo muitas mães, crianças com 3, 4 aninhos, lá já 3, 4, 2 aninhos já está lá. O que isso pode trazer de resultado hoje para as crianças? Um distanciamento, eu falo que a relação, né? Eu entendo que o mundo hoje, né, todo mundo trabalha, são poucas mulheres hoje que podem, né, ali se dedicar para os filhos e tal, e aí chega do trabalho e vai terceirizar para o celular, né, um tempo que precisa ser gasto, entendeu, com o filho. Tem mãe que fala, né, o filho está fazendo bagulho, fica com o celular, porque dá menos trabalho do que você acha que isso é legal. Não é legal. Não é legal, né? Impor limites, você. Eu brinco, eu falo que o meu desejo é que se você escolheu ser mãe, vai estudar um pouquinho psicanálise. Né? Escolha um teórico, o Winnicott é o que eu indico, e vai se aprofundar nisso. Somos falhos, vamos errar sempre, né? Mas ter consciência de algumas coisas para o desenvolvimento do filho é muito importante. Você olhar para ele, né? Devia ter curso de mãe, né? Que não vem com bula, né? Eu acho que devia vir com manual, né? Que a nossa, esse mundo, me sumiu a palavra agora, esse mundo que nós estamos vivendo do fast food. Sim. Sabe? Líquida, né? Isso. Bauman fala disso, né? Do fast food, eu passo no Mac, pego e estou alimentado, né? As pessoas, quando elas querem resultados para as questões emocionais dela, elas esperam isso. Vai, Lu, eu faço isso, me dá direção, abre sua caixa de ferramenta aí, ó, é teu isso. Não é assim. A psicanálise não dá para ser assim. Né? Então, requer tempo, né? Requer desejo para poder olhar de fato. Senão você tem os coaches aí, né? Nada contra, que passa, você vai lá, toma um bronze e sai lindo aí para a vida. E essa troca que as mães e os pais fazem? Se você fizer isso, eu te dou isso. Isso também não é legal, né, Luciana? Eu vou falar como mãe, pode ser? Pode ser, pode ser. Esquece a psicanalista agora. Né? Eu não gosto disso. Eu acho legal a gente poder conscientizar, né, do que nas faixas etárias, o que cada criança pode cooperar. Entende? Então, para ela ter consciência do que ela pode fazer, para que o ambiente fique melhor. Então, faz isso e eu te dou isso. Então, ela vai passar a vida achando que ela fazendo isso, ela vai ganhar isso, e isso vai nas relações. Então, eu faço isso para o meu namorado e não vem a troca, e aí não tem frustração, não foi frustrado lá atrás, e aí são adultos surtando, aí só não se joga no chão do mercado e bate o pé, porque é feio, né? Mas tem outros pitis. Olha aqui. Você tem filhos, Cláudio?
casados, criados. Verdade, já não tem mais criança. Nada de casa. A única criança esperada é a neta que tá para vir. Olha, que legal. Eu também sou avó. Eu já sou avó de uma princesinha. Os seus filhos têm quantos anos, Lu? Eu tenho a Estela de 19 anos. Tem uma menina, Uma menina. uma princesa, a Estela. Uma princesa. Uma princesa. Eu acho que eu acho que o ser humano, né? A coisa mais concreta, eu falo coisa, mas não é uma coisa mais concreta que um ser humano pode ter na vida é um filho, né? É um aprendizado, dá um trabalho pra caramba, né? Mas depois que você é mãe, olha, a sua vida muda completamente, tanto para a mãe como para o pai, né? Precisa, né? Porque é uma grande É responsabilidade. só um adendo, né? Isso é para acontecer. Sim. Né? Isso é normal, é o natural, é que as pessoas tenham consciência dessa responsabilidade. Eu brinco assim, Né? Mas nem não sempre é o que a assim. gente, o comum não é nem sempre o normal, né? Mas engraçado a gente fala O os ideal filhos. né, que isso aconteça. Você parou que ela falou da filha, o olho brilhou, Brilhou, né? Eu Você vi. fala dos filhos, meus filhos são criados. Eu acho que é gostoso isso, na verdade, né? é consciente isso, né? Eu falo, a gente começa a estudar, pronto. Às vezes eu pego, ela passa em algum lugar que a gente tá e eu falo, vem cá, essa é minha filha. É a extensão narcísica, né? Tá ali, saiu daqui de dentro, eu tenho o maior orgulho em... E essa situação de mães quererem competir com filhos e filhas, já aconteceu algum caso para vocês? Já aconteceu? Essa competição? Já, bastante. Eu lembro quando a Estela foi fazer 15 anos, né? E nós, enfim, arquitetamos lá o que era possível fazer nos 15 anos dela, né? E aí eu falei para ela, filha, eu vou estar vestida de Luciana. Né? Porque você pode ver na festa de 15 anos das meninas, você não consegue definir ali quem é a menina e quem é a mãe, né? Tá ali. Não, era o momento dela. Né? Então, eu falei, não vou nada elaborada, montada. Não, mãe, tudo bem. Eu vejo muito isso em casamento, né? A mãe quer ser mais bonita que a Porque noiva, né? É o momento dela, né? É muito interessante isso. Já aconteceu isso? Você já viu isso? Uma outra habilidade minha, que também pratico há mais tempo que hipnose, fazer casamentos. Verdade. Acho que já teve ano que a minha esposa falou, não aguento mais em casamento. Fiz 12, quase um por mês. Verdade. E é comum você ver isso. E quando a competição. mãe não faz o casamento para ela, né? Com certeza. Porque existem mães que são... Já aconteceu também de mães, um exemplo, assim. A minha vida inteira, eu sempre quis ser bailarina. E acho que ainda tenho corpinho para ser, né? Não sei se eu tem. Né? Meu sonho era ser bailarina. Nunca consegui ser bailarina, não é agora que eu vou ser, né? Só se for uma vedete, né? Não, né? Não. Pede, né? E você passar essa frustração de não ter sido, um exemplo, de não ter sido uma bailarina, e eu querer passar isso para minha filha, insistir para que ela siga isso. Ai, Maia, Já acontece muito isso, né? A psicanálise chama isso de projeção. Verdade. Né? Os pais projetam nos filhos o que eles não conseguiram ser. Isso é na bailarina, isso é na escolha da faculdade. Sim, não, porque minha filha vai ter que ser médica. E aí você atende profissionais hoje Verdade. frustrados. O que ela falou aconteceu comigo. Frustrados. Eu não fui, meu sonho é que você seja. E aí a criança, ou adolescente, ou jovem, por medo de não ser desejado, né? Porque todos nós queremos ser desejados, então ainda mais pelo pai ou pela mãe, de frustrar, vou decepcionar aquela figura ali. Então eu vou ser o que ele deseja, porque daí eu sendo objeto do desejo dele, eu tenho vários ganhos secundários. Por isso que nós temos muitos profissionais aí que, né? Hoje aconteceu isso comigo, né? Meu pai era piloto e no ambiente de piloto, ele na época dele, dentro do mundo dele, ele viu os engenheiros ganharem dinheiro. Ele falou, meu filho tem que ser engenheiro. Primeira faculdade que me enfiaram. E eu batalhei, porque eu queria que meu pai ficasse feliz comigo. Aí, a faculdade de orgulho, né? Mas no processo, eu fiz todo o processo, peguei o diploma e falei, pai, mas no meio do caminho não é bem isso que eu quero. É engraçado. Aí entreguei para ele e não segui.
e não segui. Mas ele passou uma boa parte da vida dele, até uns 15 anos atrás, falando: esse filho de dinheiro. Eu acho que é Processo legal. de negação total. Que é o pior do processo. É. O processo de elaboração, para mim, mental, é a negação. É. É o pior, é o mais pobre, como se diz que tem. Né? E ele fez. E até que ele entendeu que o filho gosta de gente, que trabalha com gente, e aí todas as outras formações posteriores gravitou em torno de gente. E achei, num autor chamado Viktor Frankl, que eu sou apaixonado, uma frase que define. Eu falo, essa frase me define. Se você entrar nas minhas redes sociais, tem ela. Encontrei significado na minha vida ajudando as pessoas a encontrar o sentido das delas. Se não fizer isso, você não me convence a fazer nada. Se não caminhar nessa direção. Porque é quem eu sou. E isso é difícil. Eu preciso de muita terapia para poder sair dessa, viu? Com certeza. Praticamente 2 anos de terapia. Verdade. Terapias de casal também é muito importante hoje, Opa. né? Eu acho assim, o ideal, né, para mim, como pessoa, é que os dois procurem terapias individuais. Se não, porque são demandas, eu tenho a minha demanda e se vai direto para terapia de casal, é um Perfeito. campo de guerra, Perfeito. entendeu? É um campo de guerra. Ele não faz, ela não faz, então vai os dois. Depois disso, se ainda assim for necessário, e aí vem a terapia de casal, para que eles consigam permanecer ou também para que eles consigam encerrar o Entendi. ciclo. Se despedir. Entendeu? Precisa. Eu lamento informar, mas nosso tá tempo... bom. Engraçado. Ai, que pena. Você acredita assunto, que né? todo mundo Gostoso. todo mundo vem e fala assim, Maia do céu, 1 hora, o que que a gente vai falar em 1 hora, né? As pessoas vêm preocupadas com o que elas vão falar. E você vê, a gente poderia ficar aqui mais 1, mais 2, porque são, até depois a gente vai marcar novamente, né? Mais questões para a gente abordar. Eu posso trazer, Cláudio, um dia só para a gente falar só sobre hipnose. A gente pode trazer, claro, se vocês quiserem vir, né? Provavelmente... Então, é como a gente gosta de gente. Não, Junto é é mais porque gostoso a troca. mas fica gostoso, né? Primeiramente eu queria agradecer, Cláudio. Eu que agradeço. Olha, foi assim, passou muito rápido, foi o que eu falei. Eu não queria nada assim, aquela coisa mecânica, aquela coisa. Eu queria mais é que vocês se soltassem, ficassem à vontade, se sentissem em casa mesmo, não me vissem como uma bruxinha, né? Aquela coisa chata. Muito obrigada. Com certeza eu vou já agendar a minha hipnose. Opa, Eu acredito. São todos convidados. Além de acreditar, eu Tem que preciso. querer e se permitir. Não, com certeza vou me permitir, eu mereço, eu quero, eu posso e eu vou. Agradecer também a você, Lu. A gente já se conhece. Eu queria que você soubesse que eu tenho uma grande admiração. Quando a gente admira uma pessoa, te admiro como mulher, te admiro a tua postura, sempre te admirei assim, sabe, do nada. Eu acho que quando você tem uma admiração por uma pessoa, é tão gostoso porque você não quer nada em troca, você simplesmente admira aquela pessoa, pela postura, pelo jeito que ela é, né? Daí você vai procurar entender, você vai pesquisar, saber realmente quem é, e você não me decepcionou, porque você é exatamente o que eu sei, o que eu sempre imaginei que você fosse. Obrigada. Né? Uma boa mãe, uma boa profissional. Acredito que uma boa amiga também, a partir de hoje, né? Que a gente possa estreitar, né? A amizade também é uma coisa muito importante. Sim. Cláudio também, você vai estar sempre, né? Eu acho que a gente pode estreitar laços, é uma troca de experiências. Lá em casa É nós uma- gostamos de fazer amigos. Eu acho que a melhor faculdade da vida é você conhecer exatamente o ser humano, né? Somos afetados, Sim, né? as pessoas me tempo conhecem todo. do lado de fora, imaginam que eu sou uma pessoa, né? E quando vão me conhecer de verdade, veem exatamente a essência. Eu acho que o importante é a essência, não perder a essência, né? Você precisa cuidar da estética, precisa, mas o que fica é a quem você essência, é realmente quem você é, né? Você quer falar mais alguma coisa? Só Queria que você agradecer. passasse seu Instagram para que as pessoas te procurassem. Só agradecer a todos
Aliás, Obrigada. faço minhas as suas palavras. Agradeço a oportunidade de conhecer o casal. Espero que tenhamos outros papos. Eu gosto com dessa certeza. troca. Para mim, acho que a vida é troca. É troca. E meu Instagram é claudio.hipnoterapeuta. Simples Luciana, assim. Obrigada. obrigada a Obrigada você. pelo carinho, viu? Pelo convite. Foi um desafio, Sim. confesso. Você ficou um pouco assustada, né? Eu gosto disso. Se não tivesse isso, seria perfeito. Mas é uma convocação, a vida nos convoca, né? Para evoluir. Eu agradeço pelo convite. Nem pareceu Obrigada. que ela não estava acostumada. Imagina, ela para ser uma jornalista. Obrigada também, Silvinho, por você ter estado aqui com a gente. Espero que não tenha. Não, ele foi hipnotizado, por isso. Espero que não tenha sido sofrido para você, mas gratidão. Queria te dizer também que sempre te admirei como profissional, como homem, a tua postura sempre, né? Essa postura elogiável como homem, como namorado, como pai. Que vocês continuem nessa caminhada juntos aí, né? E que eu possa ter uma minha hipnose também, né? Que eu já estou agendando aqui. Também quero um dia poder fazer terapia, porque eu tenho questões ainda que eu preciso trabalhar. E quando você acredita no profissional, fica tudo mais fácil. E eu confio no profissionalismo de vocês. Tá bom? Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Maia, nosso podcast acaba por aqui. Tá bom? Gratidão para vocês. Obrigado.